30 de julho de 2002, Camp David. Sala de reuniões do Conselho de Segurança Nacional. George W. Bush está sentado à cabeceira da mesa. Ao seu redor, secretários, generais, assessores. O assunto é o Iraque. Bush pergunta ao redor da mesa: alguém aqui é contra a invasão? Silêncio. Ninguém fala. Depois da reunião, o secretário de Estado Colin Powell procura Condoleezza Rice em particular. Por que ninguém falou? Todos nós sabemos que as provas são fracas. Rice responde: porque o vice-presidente já decidiu. O vice-presidente, não o presidente. A decisão não foi tomada pelo homem eleito. Foi tomada pelo homem que nunca precisou ser eleito. Em março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. 400 mil civis iraquianos mortos, 4.400 soldados americanos mortos, 2 trilhões de dólares. O Oriente Médio desestabilizado por décadas. Esta é a história de Dick Cheney, o homem que nunca foi presidente e que governou como se fosse. 30 de janeiro de 1941. Casper, Wyoming, interior profundo dos Estados Unidos, cowboy country, conservadorismo visceral. Distância de Washington em todos os sentidos. Dick Cheney nasce filho de funcionário federal, numa cidade pequena que nunca aparece nos noticiários nacionais. Família modesta, nada que sugira o que vai vir. Na adolescência, é um estudante mediano, mas é aceito em Yale, a universidade mais prestigiosa dos Estados Unidos, e reprovado. Uma vez, tenta de novo, reprovado de novo, expulso. Volta ao Wyoming. Trabalha como eletricista em linhas de transmissão de alta tensão no interior do estado. Bebe. 2 prisões por direção alcoolizada em 12 meses. 1964. Sua namorada, Lynn Vincent, entrega um ultimato documentado em cartas. Ou você faz algo com sua vida, ou eu vou embora. Cheney faz algo com sua vida. 1968. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Wyoming. Bolsista em Washington. Os biógrafos sempre citam um detalhe. Durante a Guerra do Vietnã, Cheney obteve 5 adiamentos de convocação militar. Estudante, casado, filho recém-nascido. Quando perguntado sobre os adiamentos em 1989, respondeu: tinha outras prioridades naquele período. O mesmo homem que em 2003 enviaria 150 mil soldados para o Iraque nunca havia pisado num campo de batalha. 1969. Dick Cheney chega a Washington como assistente de um congressista republicano menor, sem nome, sem conexões, sem cargo relevante. É notado por Donald Rumsfeld, então assessor do presidente Nixon, depois chefe de gabinete do presidente Ford. Rumsfeld o contrata como assistente pessoal. Cheney passa os 5 anos seguintes aprendendo como o poder real funciona em Washington. Não nos discursos, não nas votações, não nas entrevistas coletivas, nos memorandos noturnos, nas reuniões sem registro, nas decisões que nunca aparecem nos jornais, mas que determinam tudo o que aparece depois. Em 1975, Gerald Ford nomeia Rumsfeld como secretário de Defesa. Dick Cheney, 34 anos, torna-se chefe de gabinete da Casa Branca, o mais jovem da história americana até aquele momento. Na Casa Branca de Ford, Cheney observa algo que vai moldar toda a sua carreira. O Congresso americano havia acabado de aprovar um conjunto de leis que limitavam drasticamente o poder do presidente. Eram as reformas do pós-Watergate, a Lei FISA de Vigilância, o War Powers Act, as investigações do Church Committee sobre a CIA, todos criados para evitar outro Nixon. Cheney desenvolve uma convicção que vai carregar por 30 anos. A presidência americana havia sido castrada. O Congresso havia tomado poderes que a Constituição não lhe dava. O Executivo precisava recuperar o que havia sido perdido. Cheney passou os 25 anos seguintes esperando uma crise grande o suficiente para executar esse plano. Em setembro de 2001, a crise chegou. O que ele fez nas 72 horas seguintes, ao 11 de setembro, antes de qualquer lei ser aprovada, antes de qualquer debate público, é a parte da história que não aparece nos livros didáticos. Não fecha.
De 1977 a 1989, Cheney serve como congressista pelo Wyoming por 10 anos. Acumula poder dentro do Partido Republicano. Sempre nos bastidores, nunca no holofote. Não é o tipo que discursa nas escadarias do Capitólio. É o tipo que define o que vai ser votado antes de qualquer discurso. Em 1989, o presidente George H.W. Bush o nomeia secretário de Defesa. É a Guerra do Golfo de 1991. Cheney aprova a operação de expulsão do Iraque do Kuwait, mas recomenda explicitamente não invadir Bagdá. Pergunta a seus generais: em quanto tempo vocês estariam de volta? Ninguém tem resposta satisfatória. Cheney documenta a posição. Derrubar Saddam criaria um vácuo de poder impossível de controlar. A estabilização levaria anos. O custo seria incalculável. Essa posição vai mudar completamente em 2001. Nunca foi explicada satisfatoriamente pelo próprio Cheney. Em 1993, sai do governo com George H.W. Bush, sem cargo, sem poder. Considera candidatura à presidência. Desiste antes de declarar. De 1995 a 2000, CEO da Halliburton, a maior empresa de serviços petrolíferos do mundo. Durante os 5 anos de Cheney na liderança, a empresa dobra o faturamento. Parte do crescimento vem de contratos com países sob sanções americanas, incluindo o Iraque de Saddam Hussein, via subsidiárias registradas no exterior. Cheney sai da Halliburton em 2000, com um pacote de saída de 36 milhões de dólares. Em 2003, após a invasão do Iraque, que ele mesmo ajudou a iniciar, a Halliburton recebe contratos de reconstrução no valor de 39,5 bilhões de dólares, sem licitação competitiva, concedidos diretamente pelo governo americano. Cheney diria que não tinha mais ligação com a empresa. Ainda recebia pagamentos diferidos da Halliburton enquanto exercia o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Julho de 2000. George W. Bush, governador do Texas e candidato republicano à presidência, precisa escolher um vice-presidente. Contrata Dick Cheney para coordenar o processo de seleção. Cheney entrevista candidatos, solicita documentos sigilosos de cada um, analisa perfis políticos e pessoais. Conduz o processo com a meticulosidade de quem fez isso a vida inteira em Washington. Depois de semanas, Cheney entrega o relatório final a Bush. A recomendação: Dick Cheney. Um comentarista político escreveu na época: Cheney conduziu o processo de seleção e escolheu a si mesmo. É a jogada de poder mais elegante que já vi em Washington. Bush tinha 54 anos. Cheney tinha 59. Um era governador de um estado médio, com experiência federal limitada. O outro havia sido chefe de gabinete da Casa Branca, congressista por 10 anos, secretário de Defesa e CEO de multinacional. A pergunta que os assessores de Bush faziam entre si nos corredores não era sobre política. Era: quem está trabalhando para quem? 20 de janeiro de 2001. Posse de George W. Bush como 43º presidente dos Estados Unidos. Antes da cerimônia, Cheney já havia negociado com Bush uma expansão sem precedente dos poderes do vice-presidente. Presença em todas as reuniões do Conselho de Segurança Nacional, sem exceção. Acesso a todos os documentos de inteligência, incluindo os que normalmente só o presidente recebe. Controle sobre o fluxo de informação entre os departamentos e o Oval Office. Staff próprio de política de segurança nacional, paralelo e independente do staff da Casa Branca. Em termos práticos, Cheney não era um vice-presidente. Era um co-presidente com acesso superior em áreas específicas, porque controlava o que chegava até Bush. Não havia lei que autorizasse essa estrutura. Havia apenas um acordo entre os dois homens. O general Colin Powell, secretário de Estado, percebeu o que havia sido construído nos primeiros meses e disse a um assessor: Cheney construiu um governo dentro do governo. 11 de setembro de 2001. 2 aviões atingem as Torres Gêmeas em Nova York. Um atinge o Pentágono em Washington. George W. Bush está numa escola primária em Sarasota, Flórida.
quando os ataques começam. É evacuado para o Air Force One. Por razões de segurança, o avião presidencial circula no ar por horas, sem destino fixo. O presidente dos Estados Unidos, no dia mais crítico da história americana moderna, está literalmente voando sem saber para onde vai. Dick Cheney está no bunker de emergência da Casa Branca. É ele quem coordena a resposta do governo federal nas primeiras horas. É ele quem fala com os generais. É ele quem toma as decisões operacionais. Cheney ordena que aviões civis americanos que não responderem à comunicação sejam abatidos. A ordem é dada. Só depois Bush é informado e confirma retroativamente. Existe debate histórico documentado sobre a sequência exata. O próprio Cheney afirma que Bush havia autorizado antes. Os registros de comunicação disponíveis sugerem que a ordem foi dada antes da autorização presidencial chegar. Em qualquer cenário, o vice-presidente dos Estados Unidos tomou decisões de vida e morte de forma independente do presidente nas horas mais críticas da história americana moderna. O que Cheney fez nas horas após o 11 de setembro foi apenas o começo. O que você vai ver agora é a sequência de decisões que ele tomou nos 18 meses seguintes. Nenhuma votada, nenhuma debatida publicamente. Todas ainda em vigor hoje. Daqui a 15 minutos você vai entender por que todo presidente depois de Bush, de Obama a Trump, governou com poderes que Cheney construiu. E por que nenhum quis abrir mão deles. Semanas após o 11 de setembro, Cheney e seu assessor jurídico David Addington começam a produzir memorandos legais internos. Os documentos ficaram conhecidos como os Torture Memos, os memorandos de tortura. O objetivo não era autorizar crueldade por crueldade. Era redefinir juridicamente o que constitui tortura, de forma a autorizar técnicas de interrogatório que qualquer tribunal internacional classificaria como tal. Privação total de sono, afogamento simulado, confinamento em espaços fechados, posições de estresse por períodos prolongados. A CIA recebe autorização para criar os Black Sites, prisões secretas fora do território americano, em países com governos cooperativos. Detentos podem ser mantidos sem acusação, sem advogado, sem prazo definido, sem habeas corpus, sem supervisão judicial de nenhum país. A NCA recebe autorização para monitorar comunicações de cidadãos americanos sem mandado judicial, violando diretamente a lei FISA, que Cheney havia visto ser aprovada em 1978 e detestado desde então. Nenhuma dessas autorizações passa pelo Congresso. Nenhuma é debatida publicamente. Todas são memorandos internos assinados por assessores jurídicos do Executivo. Não leis, não emendas constitucionais, não decretos presidenciais sujeitos à revisão judicial. Documentos internos de uma burocracia que se autorizou a fazer o que queria. E então o Iraque. Em 2002, Cheney começa a afirmar publicamente que Saddam Hussein possui armas de destruição em massa e mantém ligações operacionais com a Al-Qaeda. Os analistas da CIA e do Departamento de Estado dizem internamente: as provas são fracas. As conexões com a Al-Qaeda são inexistentes. Os relatórios são claros sobre o grau de incerteza. Cheney faz visitas pessoais à CIA. Algo sem precedente para um vice-presidente. Senta com os analistas, questiona as conclusões. Solicita revisões dos relatórios. Pede que as incertezas sejam reavaliadas. Agosto de 2002. Cheney discursa na Convenção dos Veteranos de Guerras Estrangeiras. Não temos dúvidas de que Saddam Hussein possui agora armas de destruição em massa. Nenhuma dúvida. As provas que a CIA havia qualificado com alto grau de incerteza tornam-se certeza absoluta no discurso do vice-presidente. A narrativa padrão sobre Cheney responde à pergunta: por que ele mentiu sobre o Iraque? Com uma palavra: petróleo. Essa resposta é parcialmente correta e profundamente incompleta. Petróleo explica a Halliburton. Não explica a obsessão com poder executivo que Cheney carregou por 30 anos antes de qualquer contrato de petróleo. O que vou dizer agora contradiz tudo o que você leu sobre o Iraque. Cheney não queria o Iraque. O Iraque era apenas um instrumento.
O que ele realmente queria era algo que nenhum americano havia conseguido desde a fundação do país. Fique mais 10 minutos. Aqui está o que a história de Dick Cheney realmente é. O mundo divide as pessoas que apoiaram a guerra no Iraque em dois grupos. O primeiro, os que acreditavam genuinamente nas armas de destruição em massa. Convictos, errados, mas sinceros. O segundo, os que mentiram pelo petróleo. Cínicos, interesseiros. A versão que a esquerda americana contou por 2 décadas. Ambos os grupos existem, mas nenhum dos dois é o grupo que explica Dick Cheney. Cheney sabia que as provas eram fracas. Os memorandos internos provam isso. Cheney sabia que a Halliburton se beneficiaria. Ele mesmo havia negociado contratos com o Iraque quando era CEO. Mas o que Cheney realmente queria não era nem crença nem petróleo. Era a doutrina. Desde 1975, quando viu Nixon destruído por Watergate e o Congresso aprovar leis que limitavam o poder executivo, Cheney havia desenvolvido uma convicção que carregou por 3 décadas inteiras. A presidência americana havia sido castrada. O Congresso havia tomado poderes que a Constituição não lhe dava. O Executivo precisava recuperá-los. E ninguém havia conseguido fazer isso dentro do sistema democrático normal. O 11 de setembro deu a Cheney a crise que precisava. A guerra ao terror criou o estado de emergência permanente que precisava. O Iraque criou o teatro de operações que permitia expandir os poderes do Executivo sem aprovação do Congresso, sem supervisão judicial, sem debate público. Os memorandos de tortura não eram sobre tortura. Eram sobre estabelecer o precedente de que o Executivo podia definir o que é legal, sem controle externo. A vigilância doméstica não era sobre terrorismo. Era sobre estabelecer o precedente de que o Executivo podia monitorar cidadãos, sem mandado judicial. A guerra sem declaração formal do Congresso não era apenas sobre o Iraque. Era sobre estabelecer o precedente de que o Executivo podia fazer guerra sem autorização legislativa. Cheney usou o Iraque para reescrever a Constituição americana, sem precisar passar por nenhum processo constitucional. Agora olha para a série que este canal construiu. Von Papen achou que podia controlar Hitler de dentro do governo. Estava errado. Hitler o descartou quando não precisou mais. Cheney fez o oposto. Ele mesmo se instalou dentro do governo para ser incontrolável. Von Papen queria usar o poder de Hitler. Cheney queria ser o poder, independente de quem fosse o presidente. A diferença entre os dois não é de ambição, é de método. Von Papen foi ingênuo. Cheney foi arquiteto. E o sistema que Cheney construiu sobreviveu a Cheney. As cortes secretas de vigilância ainda funcionam. Os poderes de guerra presidencial expandidos ainda existem. Os memorandos jurídicos que redefiniam tortura nunca foram revogados formalmente. A doutrina Cheney, poder executivo ilimitado em tempos de emergência, é a base legal de decisões tomadas por todos os presidentes depois dele. Barack Obama usou, Donald Trump usou, Joe Biden usou. O legado de Cheney não está no Iraque. O Iraque foi o instrumento. O legado está na arquitetura de poder que ele deixou funcionando e que nenhum presidente depois dele quis desmontar, porque agora todos se beneficiam dela. Janeiro de 2009. Dick Cheney deixa o cargo com 13% de aprovação popular, a mais baixa de qualquer vice-presidente na história americana. Nunca é processado, nunca é julgado, nunca responde formalmente por nenhuma das decisões dos 8 anos. Havia sobrevivido a 5 ataques cardíacos. Viveu por mais de 20 anos com um coração artificialmente assistido por dispositivo mecânico implantado no peito. Sua filha, Liz Cheney, torna-se congressista e uma das poucas republicanas a votar pelo impeachment de Donald Trump em 2021. Paga o preço político imediato. É expulsa da liderança do partido. Derrotada nas primárias seguintes. Marginalizada. O pai não a apoiou publicamente. Dick Cheney morreu em novembro de 2025, aos 84 anos, às vésperas do retorno de Donald Trump à presidência. O presidente que herdou, expandiu e normalizou todos os poderes que Cheney construiu. E então voltamos àquela sala em Camp David, 30 de julho de 2002.
Bush pergunta: alguém é contra? Silêncio. Não era medo, era estrutura. Cheney havia construído ao longo de 30 anos um sistema no qual a discordância nunca chegava até o presidente. Os assessores que discordavam eram removidos. As inteligências que contradiziam a narrativa eram revisadas. As vozes que questionavam eram isoladas antes de chegar ao Oval Office. Bush não era Hitler. Cheney não era Von Papen. Von Papen queria controlar o poder de fora. Cheney se tornou o filtro pelo qual todo o poder passava. E quando o filtro controla o que o presidente vê, o filtro é o presidente. 7 momentos separados por 7 décadas. Khomeini foi subestimado porque o Shah parecia mais urgente. Saddam foi armado porque o Irã parecia mais urgente. Hitler foi contratado porque os comunistas pareciam mais urgentes. Cheney foi escolhido porque Bush precisava de alguém experiente. Em todos os casos, o sistema não falhou por falta de inteligência. Falhou porque pessoas inteligentes sempre têm um problema imediato mais urgente do que o problema em construção. A série termina aqui. O padrão continua. Esta série começou com um ayatolá numa cidade francesa. Termina com um vice-presidente com 5 ataques cardíacos num bunker em Washington. O fio que conecta os dois não é geográfico, não é ideológico. É o fio da convicção de que o poder nas mãos certas justifica qualquer método. Khomeini achava que suas eram as mãos certas, Saddam achava que as dele eram. Os homens que criaram cada um deles achavam que as deles eram. Cheney tinha absoluta certeza de que as dele eram. Nenhum deles estava completamente errado na análise. Todos estavam completamente errados no que fizeram com ela. Se você assistiu essa série do começo ao fim, obrigado. Você não apenas viu história. Você viu o padrão que a história repete. A inscrição garante que quando o próximo episódio chegar, você vai estar lá. O algoritmo não promete nada. A inscrição promete.